Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como inauguração do nosso canal, vamos falar sobre a matéria e suas transformações, do macro ao microscópio. Ou seja, a gente vai sair de conceitos fundamentais para entender o que é química, o que é que estamos trabalhando com processos químicos. Então, para iniciar a nossa apresentação, nossa aula de hoje, fica a dúvida: o que estuda química? A química é uma ciência que vai estudar, basicamente, a matéria, suas propriedades e transformações. Isso é, nós vamos estudar aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, aquilo que você sente no seu dia a dia, aquilo que você está segurando nesse momento para assistir esse vídeo, como, por exemplo, um smartphone, onde você está sentado assistindo esse vídeo, o ar que você respira. Tudo isso é estudado pela química. Então, nós vamos tentar fazer uma compreensão do mundo que nos cerca, ok? Então, como breve histórico, a gente começa com um filósofo grego chamado Demócrito, que viveu entre 460 e 370 a.C. Ele vai ser o primeiro a estudar a matéria. Ele vai designar a matéria como sendo formada por pequenas partículas indivisíveis que ele denominou como átomo. Ou seja, a, no grego, quer dizer não, tomo, divisão. Essa fica sendo uma teoria um pouco obscura, porque a que predominou por muito tempo foi a que Aristóteles propôs, como um universo formado por 4 elementos fundamentais: terra, fogo, ar e água. Essa proposta do Aristóteles ela dura muito tempo, mais de séculos. Começa a se modificar com os alquimistas. Não totalmente, ok? O que os alquimistas buscavam? Buscavam basicamente duas coisas: o elixir da vida, que seria algo que garantisse a vida eterna para todos, e a pedra filosofal, que garantiria que metais menos preciosos, como ferro e alumínio, fossem transformados em ouro. Evidentemente, nenhum deles conseguiu isso, nenhum dos alquimistas conseguiu isso. Mais adiante, já no século XVI, você tem a iatroquímica, que vai começar a compreender a química moderna. O que os iatroquímicos pensavam? Eles pensavam que todos os organismos, sadios ou não, tinham processos químicos que regulavam o corpo daquele ser. Então eles buscavam medicamentos para que, em caso de alguma doença, eles conseguissem regular o sistema químico que eles imaginavam existir nos organismos. De certa forma, eles não estavam totalmente errados. Mas a química, como ciência, ela só começa a ser possível mais adiante. Então, tudo isso que foi feito, desde os filósofos gregos até os iatroquímicos, não pode ser considerado ciência. O que pode ser considerado ciência? Ela só pode ser considerada ciência se você unir duas situações: o laboratório, que é um trabalho experimental. Os alquimistas e os iatroquímicos tinham um conhecimento apenas empírico, ou seja, eles faziam tentativas e erros. Quando você transforma a química para a ciência e você vai buscar conhecimento de uma forma científica, você precisa ter, junto com o trabalho experimental, uma explicação teórica para essa natureza da matéria. É isso que vai modificar substancialmente o conhecimento químico a partir de então. Quem começa essa modificação de uma maneira muito mais conhecida é o Antoine Lavoisier. Lavoisier era um francês que viveu no final do século XVIII. E ele vai fazer aquilo que é conhecida como a primeira lei da química. E ele vai fazer uma série de experimentos em recipientes fechados, isso é importante salientar, e isso vai utilizar balanças que eram muito precisas para a época. Qual é a conclusão que ele chega?
Ele chega aqui, se você fizer qualquer transformação dentro de um ambiente fechado, dentro de um recipiente fechado, você não tem variação de massa. Essa não variação de massa é conhecida como lei de conservação das massas e é válida até hoje. Nós conseguimos observar isso de uma maneira muito tranquila dentro de um laboratório. Tá? Basicamente, o que ele quer dizer? Se nós pegarmos quaisquer massas de reagentes dentro de uma determinada proporção, nós vamos ter a somatória daquelas massas nos produtos. Então, se eu tomar 4 gramas de hidrogênio com 32 gramas de oxigênio, eu obtenho 36 gramas de água. Eu mantenho a massa. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Mais adiante, pouco tempo depois, Proust, que também era francês, ele vai fazer uma melhora nos experimentos de Lavoisier. E ele vai perceber que qualquer substância que ela é determinada como composta, ou seja, que tinham 2 ou mais elementos, né, era formado por outras substâncias mais simples e você conseguia sempre manter a proporção de massa. Ou seja, se eu estou tentando formar água, que é basicamente uma reação entre hidrogênio e oxigênio, eu vou manter essas proporções. Então, ele propõe que você faça alguns experimentos e comprove isso. Na verdade, ele propôs e comprovou. Como exemplo, eu posso mostrar aqui para vocês. O mesmo experimento proposto pelo Lavoisier, aliás, proposto pelo Lavoisier não, que nós tomamos como exemplo. 4 gramas de hidrogênio com 32 gramas de oxigênio, formando 36 gramas de água. Se eu dobrar essas quantidades, 8 gramas de hidrogênio, 64 gramas de oxigênio, eu obtenho 72 gramas de água. Note o seguinte, que as proporções de hidrogênio e oxigênio se mantêm. É algo parecido com o que a gente faz com uma receita na sua casa, quando você vai fazer um bolo. É sempre proporcional. Aqui não deixa de ser diferente. Ok? Pouco mais adiante, pouco tempo depois, John Dalton, inglês, também químico, mas biólogo, físico, que, dentre outras coisas, descobriu o daltonismo, daí o nome da doença, ele vai propor que a matéria vai ser formada por pequenas partículas denominadas átomos. Ou seja, ele vai voltar à ideia do Demócrito, só que um pouco diferente. Por quê? Porque o Dalton vai conseguir explicar tanto a lei de Lavoisier como a lei de Proust. A lei de Lavoisier, Dalton explica da seguinte forma. Ora, as massas só são mantidas constantes porque os átomos eles não são perdidos durante as transformações químicas. Eles são somente reorganizados. Então você tem um rearranjo dos átomos, não tem perda, não tem ganho, nada surge aleatoriamente. Então você mantém a massa. Já a lei de Proust é simplesmente explicada porque você aumenta a quantidade de átomos de uma maneira proporcional. Logo, você vai ter que manter a massa de maneira proporcional. Como que o Dalton pensou nesse átomo? Como é que ele imaginou que era formada a matéria? Então, o Dalton ele vai imaginar o átomo como sendo algo esférico, maciço, indivisível e indestrutível, como se fosse uma bola de bilhar. Então, essa é a cara do modelo do Dalton. Mais para adiante, mais para frente, nós vamos compreender outros modelos atômicos que vão possibilitar que a gente compreenda também outras propriedades da matéria. Ok? Por enquanto, o modelo do Dalton será suficiente para nós. Então vamos imaginar, o modelo do Dalton está falando de uma bolinha de bilhar. O que seria daí um elemento químico? O elemento químico é um conjunto de átomos que tem a mesma massa. Então, os átomos de hidrogênio vão ter uma determinada massa, os átomos de oxigênio terão uma determinada massa, os átomos de nitrogênio da mesma forma. Então, o Dalton imagina que um elemento químico é aquilo que são um conjunto de átomos que tem a mesma massa.
A combinação desses átomos, como que esses átomos começam a se combinar, é que vão levar à formação de substâncias. Então, se eu juntar átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, eu tenho água. Se eu começo a juntar átomos de carbono com átomos de oxigênio, eu posso ter gás carbônico. O que vai modificar uma substância da outra? Essa proporção dos átomos. Lembre, isso pegando muito superficialmente o modelo do Dalton. Nós sabemos que não basta somente ter proporções de átomos iguais hoje, mas sim a organização deles vai fazer a diferença. Mas isso é um tópico um pouquinho mais avançado. E o que seria então uma reação química? Ora, se uma substância é um conjunto ordenado de átomos, uma organização de átomos, e ele tem uma proporção, uma reação química nada mais seria do que uma modificação dessa organização. Por isso que ele consegue comprovar a lei de Lavoisier. Ele vai mostrar que os átomos não são perdidos, mas somente reorganizados. Agora fica a pergunta: como que a gente representa isso? Não basta eu simplesmente falar que isso acontece e escrever em bom português. Eu preciso representar isso de uma maneira que seja inteligível para qualquer pessoa. Assim como a matemática tem a sua simbologia, a química também. Então, nós vamos estudar em paralelo a simbologia de cada um, a simbologia dos elementos, das substâncias e das reações, e ao mesmo tempo nós vamos fazer algumas definições quanto a isso. Ok? Então, nós temos que pensar que os símbolos químicos vão representar basicamente elementos. O H vai representar o hidrogênio, o O, o oxigênio, o N, nitrogênio, o Fe, o ferro, o AU, o ouro e o Na, o sódio. Por que são essas as representações? Porque ouro, por exemplo, não é OU. Muito simples, porque a origem desses símbolos é do latim. Tá? Então, AU é aureum, né? Em latim. Ouro, em latim. AU, aureum. Então, nós vamos sempre ter um padrão. Esse padrão vai ser duas letras, a primeira sempre maiúscula. Não necessariamente há duas letras, há um máximo de duas letras. Então, H, hidrogênio. Se fosse HE, seria o hélio. Isso é muito variável e você vai poder conhecer todos esses elementos. Você precisa decorar todos eles? Evidentemente que não. Se você passa tempo decorando símbolos de elementos químicos, você está perdendo tempo. Você tem um instrumento de consulta para isso, que é uma tabela periódica. Não há lógica você ficar consultando a todo mundo, não há lógica em você ficar decorando símbolos de elementos químicos. Você tem um mecanismo de consulta. Claro que com o passar do tempo, você vai começar a usar mais frequentemente alguns desses elementos e você vai conhecer melhor seus símbolos. Alguns você nunca vai ouvir falar neles. E aí você tem um instrumento de consulta. Bom, e o que são substâncias químicas? Segundo Dalton, o elemento químico seria um conjunto de átomos que tem a mesma massa. Veja, isso vai ser modificado mais adiante, mas deixemos para outro momento. O que vai ser então uma substância química? Uma substância química, você pode ter ou átomos isolados, que seriam os gases nobres, ou eles unidos das mais variadas maneiras, formando moléculas, formando íons, ou seja, a gente já vai estar partindo para elementos com carga elétrica, né? Átomos carregados ou substâncias carregadas eletricamente. Isso também a gente vai tratar melhor mais adiante. Então, os átomos unidos das mais variadas maneiras, eles vão ser representados por fórmulas. Essas substâncias vão representar, as fórmulas, perdão, vão representar as mais diversas substâncias, que por sua vez vão ser divididas em substâncias simples e compostas. Tá? O que é uma substância simples? É aquela que é formada por apenas um elemento. Então, você tem uma infinidade de substâncias simples. A gente pode começar
com a substância simples mais lógica, que é o hidrogênio, o gás hidrogênio no caso. Veja, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, o símbolo do hidrogênio é o H. Como são 2 átomos, eu vou colocar um H e um 2 aqui embaixo subscrito. Então, a quantidade de átomos ela sempre vai aparecer na frente do elemento e será subscrita. Okay? O mesmo para o gás oxigênio. O gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, portanto, O2. Já o ozônio, veja, substância simples não precisa ser de um único... perdão. As substâncias simples, elas não são necessariamente únicas para um elemento. O oxigênio tem o gás oxigênio como possibilidade, ou o gás ozônio, que está demonstrado aqui, que são 3 átomos de oxigênio ligados. Então, represento por O3. O enxofre ele pode ter 8 deles uns ligados aos outros, portanto, S8. Então, substância simples é aquela substância formada por apenas um elemento. Já substâncias compostas podem ser formadas por 2 ou mais elementos. O gás carbônico, por exemplo, eu tenho um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Então, um átomo de carbono, C, o 1 eu posso omitir aqui, e 2 átomos de oxigênio. Se eu pego o etanol, essa é a molécula do etanol, lá do posto de gasolina, da sua bebida, eu tenho 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio, eles estão até aqui um pouquinho obscuros, né? E um átomo de oxigênio aqui bonitinho. Certo? Então você tem 2 tipos de substâncias, simples e compostas. E as transformações de matéria elas podem ser divididas em 2, processos físicos e processos químicos. Nos processos físicos, a gente não vai ter alteração da substância. Existe um cuidado aqui. Muitas pessoas confundem processos químicos e físicos somente pela possibilidade ou não de reversibilidade. Processos físicos não vai ter alteração da substância, processo químico vai modificar a substância. Existem processos físicos que são irreversíveis. Você, por exemplo, cortar uma folha de papel. Existem processos químicos que são reversíveis e, na verdade, são frutos de muitos estudos na química. Então, não confunda ser processo físico ou químico com reversibilidade. Está relacionado com a alteração ou não da substância. Tá? Um processo físico comum. Eu vaporizar a água evaporar. Eu amassar um papel. Eu fundir algum metal. Eu derreter algum metal. Eu tenho um processo químico quando, por exemplo, eu tenho a digestão do meu alimento. Ou então, uma queima de qualquer coisa, uma combustão. Ou ainda um prego enferrujando. O prego enferrujando é uma transformação química. Eu derreter um metal, não. Então, são coisas distintas. As transformações físicas, então, o que vai acontecer? Eu somente tenho uma mudança na agregação das substâncias. Veja, são 3 estados físicos básicos que a gente vai ter: sólido, líquido e gás. No estado sólido, as partículas elas estão muito próximas. No estado líquido, elas estão um pouco mais afastadas. No estado gasoso, bem mais afastadas. Eu alterar essa configuração, essa agregação, caracteriza uma transformação física. Então, eu posso ter fusão, solidificação, vaporização. Essas transformações físicas serão fruto de estudo um pouco mais adiante. Tá? Nas transformações químicas, você tem alteração no arranjo dos átomos. Então, olha só aqui o exemplo. Eu tenho os átomos de hidrogênio, uns ligados aos outros, né, em pares. Os átomos de oxigênio ligados em pares também. Formar água, H2O, eu reorganizei esses átomos. Então, esse é um fenômeno químico, um rearranjo, uma reorganização dos átomos. Como que a gente representa isso? Por meio de equações. As equações elas vão mostrar
as substâncias antes e as substâncias depois. Então aqui eu tenho hidrogênio, H2, e oxigênio, O2, que vai formar água. Esses números 2 aqui na frente indicam uma proporção que eu tenho que manter para que a quantidade de átomos no começo seja igual à quantidade de átomos no final. Lembra, a gente tem que manter a massa. E a massa só é possível ser mantida se a quantidade de átomos antes seja igual à quantidade de átomos depois. Então, à minha esquerda eu tenho uma condição inicial, que eu vou chamar ela de reagentes. À minha direita eu tenho uma condição final, que eu vou chamar de produtos. As equações químicas, elas não são somente isso, elas podem mostrar muitas outras informações, como estados físicos, energia, a presença de catalisadores, dentre outras tantas coisas que podem estar presentes numa reação. Cada caso é um caso. Então, conforme nós vamos caminhando com os estudos na química, nós vamos vendo as equações químicas também sendo melhoradas, sendo mais, digamos assim, complexas. Ok? Como que eu sei que existia um processo químico? Existem evidências que possibilitam uma suposição de um processo químico. Por exemplo, uma liberação de um gás. Se eu vejo sair um gás, possivelmente há um processo químico. Veja, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse tipo de evidências. Não é porque necessariamente está saindo um gás que está existindo uma transformação química. Se eu colocar minha água para ferver, vai sair um gás, mas ali é um processo puramente físico. Eu estou falando de misturas de substâncias e, a partir dessas misturas, você vê alguma evidência. Então, a liberação de um gás num comprimido efervescente, por exemplo. Na hora que você joga um desses comprimidos para você ter uma diminuição na sua azia ali na água, você joga o comprimido, ele começa a fervescer. Essa liberação de gás é um possível processo químico. Tá? No caso do comprimido efervescente, é garantido que é um processo químico. Uma combustão, por exemplo, libera energia, você sente liberar energia. Então, qualquer processo que houve liberação de energia, existe uma grande chance de existir um processo químico ali dentro. Tá? Ou então a formação de um precipitado. Eu misturo duas soluções, né, que aparentemente não há presença de nenhum sólido. A hora que eu misturo, eu tenho a formação de um sólido. Esse sólido a gente chama de precipitado. Essa é uma aula que é básica e dá conceitos iniciais de química. Aqui não há nenhuma garantia, não há nenhuma certeza no momento. O que nós temos aqui são conceitos muito antigos sendo utilizados nessa aula para a gente fazer uma introdução. Nós vamos ver que os modelos atômicos eles modificam ao longo do tempo. O próprio conceito de elemento químico ele é alterado. O conceito de substância ele vai sofrer ligeiras modificações. Mas o que é importante é que você entenda que, a partir de fenômenos macroscópicos, a gente vai ter que começar a buscar explicações microscópicas para eles. Ok? Então, o que nós vimos hoje? Que química é a ciência que vai estudar a matéria, ou seja, aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, e que para ser ciência, para a química ser considerada ciência, houve uma união de estudos e experimentos teóricos e práticos. Ok? Como que eles começam a aprofundar? O aprofundamento do estudo da química com as leis de Lavoisier e a lei de Proust. Tá? Mais adiante, você tem Dalton conseguindo explicar as leis de Proust e as leis de Lavoisier através de um modelo atômico. Lembrando, um modelo atômico não é um modelo atômico certo e garantido. Não quer dizer que o átomo é assim. Era o que era possível naquela época trazer de explicação. Essas transformações, as substâncias, vão ter uma simbologia, que nós tivemos uma pequena introdução, e devemos lembrar que nas transformações físicas não vão
ocorrer alterações nas substâncias e nas transformações químicas as substâncias são modificadas. Agradeço muito a sua atenção, espero que você tenha gostado e aguardo na próxima semana. Um grande beijo, fiquem bem e até mais.